Uma parte fundamental de qualquer projeto de design é conhecer bem os usuários, as pessoas, quem vai utilizar e usufruir da experiência do produto ou serviço que a gente vai elaborar. E esse é o tema desse vídeo, como a gente pode conhecer melhor as pessoas do nosso projeto de design. Sempre para começar, é importante relembrar que a base para esse vídeo, para essa conversa, vai ser a obra, então, do Vijay Kumar, a obra 101 Métodos de Design, ou 101 Metodologias de Design, onde o professor reúne sua larga experiência em 7 modos para que a gente possa inovar, e um desses modos é conhecer pessoas. O tema, como falei, desse vídeo é especificamente o tema 3. Como conhecer as pessoas. Mas lembrando sempre, os modos, como a gente conhece, eles são iterativos e não lineares. A gente pode executar qualquer um dos 7 modos, sempre que a gente sentir a necessidade ou perceber que precisa ser realizada aquela tarefa específica, e a gente pode repetir quantas vezes fizer sentido para o projeto, para a solução, qualquer um dos 7 modos propostos pelo Vijay Kumar. Aqui a gente vai falar especificamente do modo 3, mas novamente tem outros vídeos aqui mesmo no canal, caso seja vendo pelo YouTube, mas tem mais vídeos que a gente fala sobre os outros modos desse framework, dessa estrutura de trabalho. Para a gente entender, então, quando eu falo sobre conhecer as pessoas do projeto, estamos falando das pessoas, principalmente os usuários, a pessoa usuária, aquela pessoa que vai usufruir do serviço, do produto, da experiência. E nesse aspecto existem 5 passos importantes que a gente deve executar nesse modo. Esses passos são, primeiro, planejar a pesquisa, basicamente definir quais são os objetivos, o público-alvo, protocolos para trabalhos em campos, os orçamentos e prazos disponíveis. É importante que a gente planeje a pesquisa até no sentido de mapear o que eu preciso saber sobre as pessoas. Há empresas que estão no mercado há mais tempo e conhecem melhor seus clientes, suas pessoas. Então, essa minha pesquisa pode ser até recortada, reduzida. Há empresas que estão começando ou querem começar em determinados segmentos, ou a própria empresa vai começar a atuar e ela precisa investir um pouco mais para conhecer as pessoas que ela vai atender. No segundo momento, a gente tem observar essas pessoas. Então, recrutar os participantes, executar trabalhos de campo, documentar conhecimento, atividades que essas pessoas fazem, as interações que elas têm com os objetos, com os ambientes e com outras pessoas. É o momento em que a gente vai observar, conversar e analisar essas pessoas para então começar a entender padrões de comportamento, necessidades, dores, alegrias e tudo que essas pessoas têm que possam nos ajudar a elaborar a melhor solução, produto ou serviço, ou a melhor experiência para essas pessoas. Depois a gente vai entrevistar essas pessoas, conversar com elas de modo profundo, de modo mais raso, de modo qualitativo, de modo quantitativo, para que a gente possa então ir elaborando ali, recortando achados que vão ajudar o design. Depois, envolver as pessoas nas atividades, nas conversas, nas interações, testes de protótipo, talvez, coisas que a gente pode fazer para extrair melhor o modelo mental, como a pessoa entende o mundo ao seu redor. E por último, organizar os achados, reunir ali o que a gente teve de observações, o que a gente encontrou de resultados, que a gente pode utilizar no projeto, na elaboração da solução de design. Mas para que a gente possa então executar esses 5 passos, quais são as coisas, o que a gente pode então fazer para conseguir levantar essas informações todas? E é aqui que Vijay traz para nós uma proposta ali de 15 metodologias para que a gente possa alcançar esses 5 passos ou passar por esses 5 passos. Novamente, cada designer, conforme a sua experiência, vai utilizar essas metodologias, vai utilizar outras metodologias, ou mesmo adaptar essas metodologias para o seu contexto. O agente, a pessoa designer envolvida, é super importante para analisar e entender como guiar melhor esse processo. Mas vamos conhecer as 15 metodologias para conhecer as pessoas, propostas por Vijay Kumar. O primeiro é a gente mapear os participantes e os agentes.
Entender quem são as pessoas, quem são os usuários que a gente precisa conversar, ou outras pessoas que impactam na experiência. Às vezes nós temos um cliente e uma pessoa usuária. A gente precisa conhecer as duas, né? Esses dois momentos aí, essas duas pessoas e seus contextos, por exemplo. Então a gente precisa mapear quem são os participantes e os agentes. Depois, o próprio planejamento da pesquisa, um equilíbrio entre tempo, recursos e coisas que eu preciso descobrir dessas pessoas. Eu vou aqui mapear, planejar toda a pesquisa que eu preciso fazer. Depois, o planejamento da pesquisa com o usuário, né? Dentro do planejamento da pesquisa maior, aqui a gente recorta para o planejamento da pesquisa com o usuário, como que vai ser feito, quais são os questionários, roteiros, perguntas. A gente começa a elaborar aqui mais o plano tático. Depois eu posso trazer a metodologia para entender essas pessoas através de um framework, de uma estrutura baseado em 5 fatores humanos, que é os fatores físicos, fatores cognitivos, fatores sociais, fatores culturais, fatores emocionais. É um framework que nos ajuda a entender melhor a quantidade enorme de conhecimento que nós vamos ter ao interagir com pessoas. São 5 fatores humanos. Eu posso utilizar ainda o POEMS, que é uma outra metodologia que a gente tem para entender um contexto mais amplo das pessoas. E ele é baseado também em 5 elementos básicos, que daí se forma o acrônimo POEMS, que são, na verdade, né, pessoas, people em inglês, objetos, ambientes, mensagens e serviços. A sigla em inglês vira então esse POEMS que a gente trabalha. Também um framework, uma estrutura para que eu consiga olhar para tudo aquilo que a gente vai ter de informação e organizar isso de uma forma lógica e acionável em um segundo momento. Seguindo, a gente tem a própria visita de campo, quando o pesquisador vai até o espaço onde a pessoa está e começa a compreender esse espaço, como é que é a vida dela, como é que ela interage com aquele produto, com aquele serviço. A visita de campo é muito rica para que a gente consiga colher a informação real da experiência enquanto ela acontece. O vídeo de etnografia também para a gente capturar os momentos importantes desses usuários. Isso ajuda bastante porque no momento que a gente está vivendo, não necessariamente a gente consegue capturar todas as informações, ter esse material para consulta posterior, seja para quem esteve, né, no campo, seja para quem não esteve, vai ali olhar e colher algum tipo de insight também, ajuda bastante ter esses vídeos da etnografia que foi realizada. A gente tem a própria entrevista etnográfica, que é quando a gente leva impressões e observações dos usuários para o seu contexto real. A etnografia é uma ferramenta específica, existe bastante material falando sobre etnografia, mas aqui a gente conhece algumas metodologias para a gente utilizar. A entrevista com fotos de usuário também ajuda a gente ter esses materiais registrados, fotos que são tiradas enquanto há interação. Isso também ajuda num segundo momento de análise, não só capturar esse conhecimento, mas encontrar padrões, quando a gente espalha as várias fotos ali sobre a mesa e começa a conectá-las e agrupá-las, a gente vai encontrando padrões de uma maneira mais fácil. Os artefatos culturais também, então, é para a gente compreender o peso emocional e significativo cultural que determinado artefato, experiência ou relação tem para essa pessoa. Então é legal a gente trazer isso na pesquisa, para algumas pesquisas, como eu sempre falo. Não necessariamente a gente vai usar as 15 metodologias em todo o projeto, então é importante sempre o designer entender o que é relevante para ser feito, para trazer um resultado que vai apoiar a elaboração do design, né, do artefato final, da solução que a gente tem. Classificação de imagens também, esse é muito para a associação e percepção das pessoas sobre os assuntos, então a gente coloca ali imagens de pessoas famosas, de digital influencers ou apresentadores, atores, atrizes de televisão, a gente traz enfim, um hall de imagens de celulares, de computadores, e a gente começa a fazer associações e ajuda a entender como a pessoa vai agrupando conhecimentos, como ela vai se relacionando com esses diferentes elementos visuais. A simulação da experiência também, então, como as pessoas reagem ou interagem em determinadas situações, isso também ajuda bastante quando a gente não consegue estar num contexto
real, uma visita de campo, por exemplo, eu posso simular aquela experiência em um ambiente controlado, mas que eu consiga ali extrair alguns insights importantes. Posso replicar, por exemplo, a experiência de andar de ônibus, né, de passar numa catraca, por exemplo, numa sala fechada, mas que eu trago o máximo possível de elementos para que a gente chegue mais próximo de uma experiência real. A gente tem também a atividade em campo, que a gente tem, então, novamente, é para entender os comportamentos das pessoas diante de determinadas atividades específicas, de determinadas missões. A gente dá missões para as pessoas e entende como elas interagem com aquilo, para também levantar insights. A pesquisa remota que a gente trabalha, e hoje em dia isso acontece bastante, principalmente depois que tivemos aí o surto da Covid-19. Isso foi crescendo bastante, tá? E também a observação das bases de dados dos usuários, que é quando a gente começa a organizar esse mar de informação de uma maneira que a gente possa acionar isso depois, que a gente possa utilizar isso depois. Um dos grandes desafios dentro do design, principalmente nesse espaço de construção de conhecimento, com a pesquisa, com as pessoas, por exemplo, é a gente tornar esse conhecimento acionável. Muito conhecimento, muitos dados colocados num determinado espaço, eles não são acionáveis, eles não são necessariamente úteis. O que vai tornar esses muitos dados úteis é quando a gente organiza eles, tornando eles a informação. Quando a gente manipula esses dados, essas informações, a gente elabora então as melhores soluções de design, os melhores produtos, serviços e experiências para os nossos usuários. Então essas são 15 metodologias que o Vijay Kumar nos propõe para que a gente conheça as pessoas do projeto e que a gente consiga passar pelos 5 passos, então, de conhecer pessoas. Aqui é uma visão bem mais em alto nível. Quem quiser conhecer um pouco melhor, em faberhaus.com.br, tem mais detalhes sobre como essas diversas metodologias são aplicadas. O próprio livro é muito rico, não só no detalhe da aplicação, mas até trazendo cases onde eles foram aplicados e os resultados que eles tiveram a partir da aplicação dessas diversas metodologias. Então é bem importante para ser mais um recurso no cinto de utilidades do designer. Talvez, nesse aspecto, um dos mais importantes. Conhecer pessoas é talvez o mais importante trabalho de um designer de produto digital, de um designer da experiência de uso também. Então, aqui encerrando, meu muito obrigado. Quem curtiu aí, quem puder, curta, se inscreva, compartilhe e comente. Aqui ajuda a gente a divulgar o trabalho que a gente tem feito e organizado, essas pílulas de conhecimento que nos ajudam. Tem mais material em faberhaus.com.br. No canal do YouTube tem outros vídeos falando dos outros momentos dos 7 modos que o Vijay Kumar nos propõe. E aqui tem as referências também que foi utilizada para esse material e que vocês podem consultar e se aprofundar ainda mais. Novamente, meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.